Fala galera, beleza? Aqui Luiz Biólogo, voltando aí depois de um tempinho aí sumido, né? Não sei se já tinha feito um vídeo desses aqui pro canal, que hoje eu vou falar sobre a lua, por que que a lua fica nesse tom avermelhado quando ela tá nascendo lá no horizonte. Eu já tinha feito um vídeo aqui sobre lua, né? Mas foi sobre falando sobre eclipse, tava dando um eclipse. Agora é para falar sobre especificamente aí porque que ela fica vermelha, nesse tom bem vermelhão aí, ó. A qualidade não tá lá grande coisa, né? Porque eu tô filmando pelo celular, né? Mas o que importa muito mais é o ensinamento, né? Então por que que a lua fica nesse tom bem vermelhão assim, ó, laranjado, quando ela tá nascendo? Por quê? Porque o primeiro que a lua, ela não tem luz própria, né? Isso que eu queria explicar primeiramente. A lua não tem luz própria. Essa luz que ela emite é a luz do sol, que está sendo refletida, que o sol está, que ela está refletindo aí do sol, né? Então, quando a lua está subindo, quando ela está subindo lá no horizonte, as camadas de gases que tem na atmosfera, principalmente também as camadas de gases de poluição que nós temos na atmosfera, são muito mais intensos lá onde, lá no horizonte. Então, esses gases que temos lá no horizonte, que são muito mais intensos, primeiro que os raios que a Lua emite, eles têm cores. São raios de luz azul, vermelho, violeta, tem várias cores que são refletidas aí nessa luz aí da Lua, tá? E como lá no horizonte, como eu falei que lá no horizonte os gases, lá eles são muito mais intensos lá no horizonte do que quando a Lua vai subindo, mais lá no alto lá. Então os gases, os raios, eles têm comprimento. O raio azul, por exemplo, ele é um raio de comprimento bem curto. E o raio vermelho, o raio de luz vermelha, é um raio de comprimento aí muito mais longo. E os raios que têm muito mais facilidade de atravessar por essa camada de poluição que nós temos bem maior lá no horizonte, essas camadas de gases e poluentes lá do horizonte, que tem no horizonte, os raios de luz que têm muito mais facilidade para atravessar são os raios de cor vermelha, por exemplo, um dos que tem mais facilidade. E um dos que tem mais dificuldade é o raio de luz de cor azul, que é justamente o raio que deixa a Lua naquele tom, digamos, mais normal dela, aquele tom branco. Então é por isso, principalmente por isso, que ela fica nesse tom aí, muito mais alaranjado, avermelhado quando ela está nascendo. Justamente porque o raio vermelho, como ele é um raio de luz que tem de onda muito mais, um raio muito mais longo, mais forte, digamos assim, é ele que consegue atravessar com muito mais facilidade por esses poluentes e essas camadas todas aí de gases que temos, que é muito mais intensa lá quando a Lua está nascendo lá no horizonte. Esse é o principal motivo. Daí conforme ela vai subindo, né, esses gases vão ficando menos intensos, digamos assim. E daí então o raio de luz azul, que é um raio curto e digamos um pouco mais fraco, ele já começa a ter bem mais facilidade de atravessar por esses gases, fazendo daí com que a Lua já comece a ficar naquele tom mais branco e menos
menos avermelhado. Então o motivo é esse, principalmente por causa dos gases aí dos gases de poluição que nós temos na atmosfera, principalmente, né, os gases poluentes aí, CO2, por exemplo, que são muito mais intensos lá então no nascer da lua, lá no horizonte. É isso aí, pessoal. Espero que a qualidade aí fique pelo menos boa. Eu acho que tá legal, né? Aqui no celular, pelo menos, a qualidade aqui até que tá legalzinha. Vamos ver como é que vai ser aí no vídeo aí depois, no YouTube. É isso aí, pessoal. Esse foi o videozinho de hoje. Se gostou, deixa o likezinho aí pra me ajudar. Valeu. É isso aí. E até o próximo vídeo. Fui.